Entendi. Agora, Jesus, muitas profecias já falavam dele. De repente ele surge. Já te perguntaram? Não é um cara inteligente que viu todas as profecias e falou, vou me encaixar nessa e você é o cara? Poderia ser. Mas como é que ele poderia Fazer milagres ou profecias posteriores à sua morte? Dos milagres, o próprio Flávio Joséfo, que era inimigo do cristianismo, admitiu... Eu adoro beber água no bico, já é beber no bico aqui. E é bom. E é bom beber no bico mesmo. É bom. Já ia beber no bico. Mas o próprio Flávio Joséfo dizia que ele fazia feitos extraordinários. E ele foi acusado até de bruxaria, de feitiçaria. Então ele fazia coisas realmente fora da curva. Mas vamos falar das profecias posteriores à morte dele. Você esteve lá em Israel. Sim. E você subiu ao Monte das Oliveiras. Sim. Então eu vou contar uma coisa aqui que você viu e o pessoal em casa vai imaginar e se der uma gugada vai achar na internet. Lá você viu do alto do Monte das Oliveiras, aquele cúpula dourada que nós já falamos aqui, que é o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa do lado, aquela esplanada ali do alto do monte. E você vê que nas muralhas tem uma porta que está fechada. Está fechada. É interessante que essa porta, ela era uma porta que ela foi construída na época de Salomão. Não essa, a que está embaixo dela. Porque o muro é o seguinte, você tem um muro aqui e aqui em cima está o muro do século XVI, da época otomana. Mas o muro da época de Jesus está aqui. Então, na época otomana, eles construíram uma porta no mesmo lugar de uma outra porta que estava aqui embaixo. Essa porta que está embaixo data da época de Salomão e foi reformada por Herodes. E na época de Salomão, em 587 a.C., a época da destruição do primeiro templo, o profeta Ezequiel teve uma visão. Ele viu essa porta fechada. Está em Ezequiel capítulo 44, versículos 1 em diante. Diz assim o texto bíblico. Então o homem me fez voltar para o caminho exterior do santuário que dá para o oriente. E a porta estava fechada. Isso deve ter trazido um caos no profeta, porque essa porta oriental era, na tradição judaica, a porta por onde o Messias entraria em Israel. Ela era chamada em hebraico de Sha'ar Rarachmin. Eles estão esperando. Estão esperando. E ele tem que entrar pela porta dourada, pela porta oriental. Só que, se ela estava fechada, então ele não vai vir. Mas a profecia continua. Esta porta permanecerá fechada. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel passou por ela, por isso permanecerá fechada. Cristo passou por essa porta, proclamando-se o rei de Israel, quando ele desceu do Monte das Oliveiras, vindo com uma comitiva atrás, gritando, Hosana ao filho de Davi, Baruch atah Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele vai com o jumentinho, que os católicos até celebram no domingo de Ramos. Jesus passa por essa porta e ele entra no templo. Ele passou por ali como a profecia falou. Depois que Jesus passou, essa porta foi fechada pelos romanos. Lembra que eu falei que foi destruído? Sim. Ninguém mais entrou por ali. E quando os muçulmanos construíram o muro por cima e foram fazer uma nova porta para dar acesso direto ao templo, Suleimão Magnífico recebeu dos colegas essa informação. Olha, o Messias dos judeus vai vir por aqui. Ele falou, é? Então, para impedir que essa profecia cumpra, fecha essa porta de tijolos de cima a baixo, como você viu fechada, e tá com um cemitério aqui na frente. Tem o cemitério. Para que o Messias não passe. Só que em fazendo isso, ele cumpriu a profecia mais ainda. Porque hoje, você não consegue ver a porta que está embaixo, mas você vê o monumento que foi colocado em cima. Como é que Jesus podia fazer um prognóstico de algo que ia acontecer depois da morte dele? Jesus também falou, e será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, verso 14. O que eu estou falando aqui agora? 2000 anos depois, do nome dele. Jesus percorreu o mundo. E não somente isso, ele falou de outras profecias também, da vinda de falsos cristos, falsos profetas.
o levantamento de tormentas, de guerras, de terremotos, de crises. Tudo isso está acontecendo. Guerra, tormenta e tal. E os falsos profetas? Também. Mas como que a gente vai saber quem é falso profeta? Aí tem... Boa. Uma vez no Gugu, eles levaram uma coisa interessante lá no programa dele. Eu lembro que eles levaram várias bolsas caríssimas, né? Louis Vuitton, essas Gucci da vida, e levaram algumas falsas feitas na 25 de março. E o especialista tinha que falar. E muitas falam assim, isso aqui é falsa. É tudo igual, tudo igual. Não, não é não. Olha aqui, ela aparenta ser, mas a qualidade não é a mesma. Olha o tipo do tecido. Então, o falso, a característica do falso é que ele é sempre uma marca, uma falsificação, uma cópia barata. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar não são as semelhanças, são as diferenças. Os falsos cristos que vão surgir, eles nunca vão ter a qualidade do verdadeiro, porque a Bíblia fala que quando ele voltar, ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Todo olho o verá. Nenhum desses até hoje veio nas nuvens com poder e grande glória. O Henri Cristo, por exemplo, uma vez ele falou no programa do Ratinho, o pessoal perguntou, por que você vem, só anda de avião para cima e para baixo? Para cumprir a vontade do meu pai. Porque lá diz assim, eis que vem com as nuvens. Não, mas não é bem isso, Henrique Cristo. Pô, sabe, ele é muito inteligente, ele é genial, aquele sujeito. Ele é genial, ele tem uma inteligência definitivamente acima da média. Mas não é aquilo. A Bíblia, quando fala ele vem com as nuvens, fala que todo olho é algo sobrenatural. Sobrenatural. Não é algo da tecnologia. Exatamente, porque eu também ando sobre as nuvens e nem todo mundo me vê. Então ele vem com seu poder, com um grande clangor de trombetas. Os anjos vão ser enviados. A terra toda vai poder contemplar como o Rei dos Reis. Então, eu não tenho como me enganar, mesmo que surja 1, 2, 3, 4 pessoas aí dizendo eu sou o Cristo. Não é falso. Não tem a qualidade da verdadeira vendida lá na Champs-Élysées. E está longe? Ou está perto? Não tem como saber. Não tem e não. Eu vou, já que eu falei tanto de parábola, que era a técnica rabínica que Jesus usou, eu vou pegar uma parábola para te responder isso. Tá. Imagine que você tem uma pessoa cardíaca na família. E de repente, num belo domingo lá, vocês estão comendo, fazendo um churrasco lá na fazenda, todo mundo feliz, as crianças, todo mundo lá. E esse seu parente cardíaco começa a sentir uma dor no lado esquerdo do peito. O que você faz? Leva correndo para o hospital. Exatamente, imediatamente. Sim. Se for daquele remédio sublingual, já coloca. Isodil, né? Exatamente. Só que pode ser uma dor muscular qualquer. Pode ser gases? Podem ser gases. Mas na dúvida... Vai para o hospital. Vai para o hospital. É melhor chegar lá e o médico falar assim, ele comeu demais gases e todo mundo voltar rindo para casa a arriscar ter um óbito lá na fazenda. Sim. O mundo, profeticamente falando, está cardíaco. E exatamente no momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, fortes dores no peito do mundo estão acontecendo. Pode ser apenas uma dor muscular, o mundo pode continuar aí mais 50 anos, 100 anos, ou pode ser aquela definitiva. Então, eu não sou sensacionalista para marcar uma data para a volta de Jesus. Aliás, até a Igreja Adventista que eu pertenço, ela surgiu de um desapontamento de pessoas que cometeram o erro de marcar a data para a volta de Jesus. Não eram adventistas, porque não existia Igreja Adventista. Foi um grande movimento, até diria, não sei se vou errar no nome, ecumênico que houve, porque você tinha batista, você tinha presbiteriano, você tinha católico, tinha conexão cristã, tinha várias igrejas que se reuniram com um pregador batista chamado William Miller e falaram que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. E é lógico que isso não aconteceu. E quando teve desapontamento... Que dia ele volta? 2 de abril? Não, 22 de outubro de 1844. Mas não voltou, isso não aconteceu. Sim. Todo mundo voltou frustrado para casa e um grupo resolveu, não, vamos estudar a Bíblia, ver onde é que a gente errou. Esse grupo se tornou os Adventistas do Sétimo Dia. E uma dos pilares da Igreja Adventista é, nós não sabemos o dia. Tem até uma música que canta na igreja, o dia não sei do regresso do esposo. Então a gente não sabe. Mas Deus não nos deixou às cegas. Ele falou, quando vocês virem acontecendo essas coisas, Lucas capítulo 21, ergam a cabeça e saibam que a redenção de vocês está próxima. E que são essas coisas? Não é meramente a guerra. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. Sim.
Terremoto, desde que o mundo é mundo. Mas Jesus, quando vai descrevendo essas coisas, ele fala o seguinte: vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Não assustem, porque ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, mas isso é apenas o princípio das dores. E no original grego, essa expressão princípio das dores é a mesma expressão para uma mulher em trabalho de parto. Paulo, quando fala também, fala assim, que o mundo está caminhando para a volta de Jesus como dores de parto, como uma mulher que está para dar à luz. Você que é pai de duas... Três, né? Você que é pai de três, eu ainda não sou pai, espero ser em breve, mas... Amém. Amém. Mas você já deve ter experimentado isso. Eu não sei se cada parto deve ter tido um período desde a primeira contração para o nascimento diferente do outro. Diferente do outro. Diferente um parto do outro. foi um diferente do outro. Um diferente do outro. E mesmo para as mulheres que estão assistindo aqui, elas podem testemunhar isso. Eu conheço mulheres que ela começou a contração, uma criança nasceu num condomínio perto de onde eu moro. Ela estava na pracinha brincando, ele nasceu, escorregou assim no chão, foi uma coisa meio engraçada. Nasceu na pracinha. E já vi situação de uma amiga nossa, foi até fez a nossa cerimonial do nosso casamento, que ela ficou em trabalho de parto, você lembra, meu bem, quanto tempo? Acho que foi umas 6, 7 horas, não sei, ou mais, 12 horas. E não nascia. E não nascia. Então, quando a mulher começa a ter as contrações, já é o momento que a criança vai nascer. É o mesmo exemplo que eu dei do cardíaco. Corre para o hospital. Só que aquelas contrações, ela pode, dali a 2 horas, a criança nascer, dali a 3, 4 horas, 8 horas, 12 horas. E aqui pode ser igual, 1 ano, 1 semana, exatamente, um século. Nós estamos em trabalho de parto. Okay. As contrações do mundo já estão tendo. Quando o cara está com dor no peito, não sabe o que é, leva para o hospital. Se o mundo está dessa maneira, aonde está a solução? Eu respondo modificando um pouquinho a pergunta. Em quem? Mais do que o onde. Essa que é a beleza do evangelho. Uma vez uma mulher samaritana perguntou para Jesus assim: os nossos pais adoraram nesse monte aqui, Gerizim. Lá você não deve ter ido não, porque ali é Siquém, na Palestina, não sei se você chegou aí. Eu fui na Palestina, mas eu acho que eu fui... Jericó, Belém. Fui em Belém. Eu já estive em Siquém lá. E realmente, ali que Jacó esteve, os pais. Então a samaritana falava com Jesus: nossos pais adoraram aqui, mas vocês falam que é Jerusalém. E Jesus respondeu para ela: chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Deus, ele está em todo lugar esperando pela sua onipresença. Então não é para onde eu correrei, mas para quem eu correrei. Para Ele. Tendo uma amizade sincera com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mesmo porque, Celso, eu nunca posso afirmar, não quero morrer. Estou amando a vida que eu tenho, mas eu nunca posso afirmar que esse não vai ser o meu último podcast. A gente nunca sabe. Eu sempre digo isso. A gente nunca sabe. Então eu tenho que estar sempre preparado, não por medo, por saudade.